Olá, pessoal. Vamos ver expressões algébricas. Bom, a gente já estava acostumado lá das séries anteriores a ver expressões numéricas. Expressões numéricas, elas nada mais são do que quando você faz operações com números, tá? Então, quando a gente fala de expressões algébricas, se expressões numéricas, nós fazemos operações com números, expressões algébricas, vai mudar alguma coisa, né? E o que muda é que começam a entrar as variáveis, as letras começam a se misturar. Então, nas expressões numéricas, a gente só trabalha com números. São expressões numéricas. Nas expressões algébricas, a gente já mexe com a parte de álgebra, que é quando a gente começa a colocar as letras no meio das outras contas. Então, nesse caso aqui, nós temos uma expressão algébrica. E eu poderia simplificar essa expressão aqui juntando os termos semelhantes, né? Então, eu posso fazer esse 3 aqui, menos esse 2, mais esse 4, mais esse 30. E aí, depois eu vou mexer com o quem está com x, né? Então, vamos reorganizar esses termos aqui da seguinte forma. Eu vou juntar todo mundo que tem as letras primeiro, tá? Então, eu vou colocar aqui o x. Lembra de sempre colocar, quando você for mudar algum termo de lugar, quando você for reorganizar os termos, lembra sempre de trazer o número com o seu sinal. No caso, o sinal desse x é esse mais que tá aqui, tá? O sinal do número é sempre quem vem antes dele, ó. Quem tá escrito antes dele. Você não pode pegar esse 2 e trazer com ele esse sinal aqui. Esse sinal aqui é do 4, não do 2. E esse daqui, para quem não sabe, aqui tem um mais. Quando você está no começo de uma operação assim, que você não vê o sinal, é porque ele é positivo. A gente não precisa escrever esse sinal aqui de positivo quando ele está no começo da expressão. Não é obrigatório que se escreva isso. Se o número for negativo, sim, aí é nossa obrigação escrever, porque se não tiver nada, a gente vai entender que ele é positivo, né? Então vamos lá, peguei esse x aqui, escrevi ele aqui. A gente já sabe que o sinal dele é positivo. Tá errado se eu escrever o mais aqui? Não, não tá errado, só é desnecessário. E aí eu vou olhar onde é que tem outro x aqui. Então eu vou pegar ele aqui com o sinalzinho e vou trazer para cá, mais 2x. E aí eu tenho aqui 3, que é positivo. Ó, aqui, como ele já está no meio da expressão, eu preciso colocar esse mais. Se eu não colocar esse mais, se eu colocar só o 3 aqui, ó a confusão que vai gerar. Aí vai dizer o quê? Isso aqui é 2 vezes 3? Isso aqui é 2x nada 3? Como assim? Então eu preciso colocar o sinal dele aqui. Aí depois vem o menos 2, depois mais 4 e depois mais 30. Então, vamos ver. 1 daqui com 2 daqui não dá 3? E 3 o quê? 3x. A gente vai ver mais um pouco mais sobre essa soma aqui mais na frente, tá? E aí eu tenho 3 menos 2 vai dar o quê? Vai dar positivo ou negativo? Vai dar positivo, né? Porque o 3 é maior que o menos 2. Então, se você tem R$ 3 e compra uma coisa de R$ 2, você ainda fica com quanto? Com R$ 1, não é? Beleza, já fiz essa continha aqui. Eu vou fazer essa continha aqui agora. 4 mais 30, mais 34. Ok. Ainda posso fazer alguma coisa aqui? Sim, ainda posso. Ainda posso somar esse 1 com esse 34, né? Esse 3x aqui eu não posso mais fazer nada com ele, porque eu não sei qual é o valor de x. Então, se eu não sei qual é o valor de x, ele fica dessa forma aqui mesmo, 3x, tá? E aqui, como é mais, uma sominha tranquila. 34 mais 1, 35. Então, essa expressão simplificada é isso daqui. Essa expressão grande aqui, simplificada, dá isso aqui. Tudo bem? E aí, se eu soubesse o valor desse x aqui, eu poderia transformar isso aqui num valor numérico. Mas como eu não sei, então ele fica na forma de expressão algébrica mesmo, tá? E aí, valor numérico de uma expressão algébrica. O que é que acontece? Você tem a expressão algébrica e você pode atribuir valores aqui, ou a questão te dá um valor para você colocar aqui, ou a situação que você está vivendo, ela te dá um valor que você vai colocar nessa incógnita, nessa variável. A gente chama ela de variável ou incógnita, tanto faz. Significa que ela está guardando o lugar de um número aqui, que esse número vai aparecer no contexto da questão ou no contexto da situação que você esteja vivendo. Então, vamos aqui. Dada a expressão, tem essa expressão toda, calcule o valor dessa expressão para x igual a 2 e y igual a 1. Então, aqui, a gente já tem um valor para x e a gente já tem um valor para y. Tem um x e tem um y aqui, então vai dar tudo certo. O que a gente tem que fazer aqui?
reduzir, né? Quem precisar reduzir, fazer a simplificação dessa expressão e depois, só depois, a gente vai substituir os valores, tá? Então, vamos pegar aqui. Eu já vou direto, não vou reescrever ela aqui embaixo, não. Eu já vou pegar daqui, tá? Então, eu vou pegar as letras primeiro. Vou pegar esse x aqui, mais x, mais x, mais y, esse, e falta esse aqui, menos x. Ok. Agora eu vou pegar os números. 4, que é positivo, mais 4, mais 3, mais números, mais 3. Menos 10. Acabou. Reorganizei os termos. Agora o que é que eu vou fazer? Preste atenção aqui, ó. Eu tenho 2x positivos e tenho um x negativo. Vou fazer por partes, para não ficar muito confuso. 1x mais 1x dá quantos x? Não dá 2? Então, 2x mais... vou fazer o seguinte, eu vou trazer esse outro x para cá logo. Vou deixar aqui menos x mais y mais 4 mais 3 menos 10. Só fiz repetir, tá? E aí, 2x menos 1x dá quantos x? Se você tinha 2 e você perde 1, você fica com 1, né? E aí, eu não vou colocar o 1 aqui, porque não precisa. Quando a letra aparece sozinha assim, a gente já subentende que tem um 1 aqui, tá? Então, mais y. E aí, eu vou começar a resolver tudo isso aqui. 4 mais 3 dá 7. Mais 3 dá 10. 10 menos 10 dá quanto? Não dá 0? Então, mas eu vou colocar aqui mesmo assim. 4 mais 3 dá 10. Então, dá 10 positivo. E menos 10 eu vou repetir. O que que acontece aqui? O x mais y eu vou repetir, que eu ainda não substituí os valores. E 10 menos 10 dá quanto? Não dá 0? Então, se eu fizer mais 0 aqui ou menos 0 aqui, não vai alterar o valor. O resultado desse aqui vai ser x mais y. Ok. Se eu não soubesse os valores de x e y, já parava por aqui. Já tinha terminado essa nossa simplificação. Mas a questãozinha, o exemplo diz, né? Os valores de x e y. Então, eu só preciso substituir. Isso aqui é o quê? X mais y é igual a 2 mais 1. 2 mais 1 é 3. Então, o valor dessa expressão, o valor numérico dessa expressão algébrica aqui é 3. Porque eu já sabia quem era o x e eu já sabia quem era o y. Vocês viram que eu trabalhei com x e y o tempo inteiro aqui e só depois eu alterei? Então, isso ajuda a gente a não se confundir aqui no meio das contas e perder o fio da meada. Então, eu prefiro trabalhar logo com as letras tudinho, quando chega no final, eu transformo. E a gente chega nos monômios. Os monômios, eles são, porque eles são formados, ó, pela multiplicação algébrica de números e letras. É uma expressão algébrica comum, como essa que a gente estava vendo aqui, ó, 3x mais 35, tá? A diferença é que ele só tem um termo, porque mono vem de 1. Mono vem de 1. Lembra quando o professor de artes fala de pintura monocromática, essa coisa toda? Que é de uma cor só? Então, monômio significa que ele só tem um termo, tá? E isso aqui, ó, quando você vê um número bem juntinho assim das letras, aqui no meio tem multiplicação. Então, isso daqui, na verdade, é o quê? 2 que multiplicam x, que multiplicam y. Tá? Como eu não sei o valor de x e y, então eu organizo ele assim, 2xy. Tá ótimo, esse é um monômio. Outro monômio aqui, ó. Esse também é um monômio. Eu tenho 3 vezes a vezes b ao quadrado, certo? Também é um monômio. Vezes a vezes b ao quadrado. E esses outros aqui também são. O monômio ele é formado por um coeficiente e uma parte literal. O coeficiente é esse número que vem aqui, ó. Esse é o coeficiente. O coeficiente daqui, ó, é o 3. O coeficiente daqui, como não tem nada, então eu sei que o coeficiente daqui é 1. Tá? Aqui também não tem nada, então o coeficiente dele é 1. Aqui tem um 5, então o coeficiente dele é 5. E essas letras que sobraram aqui, a gente chama de parte literal. Então, isso daqui, os números a gente chama de coeficiente. E as letras, com os seus expoentes também, tá?
a gente chama de parte literal. Ok? Então, o monômio ele é formado por um coeficiente e uma parte literal. Tá? Monômios semelhantes. Quando dois ou mais monômios são semelhantes? Eles são semelhantes quando a parte literal deles, as letras, são exatamente iguais. Não pode ser parecido, não pode ter letras em comum apenas, tem que ser exatamente iguais. Se não forem exatamente iguais, eles não são semelhantes. Não importa aqui o valor do coeficiente. Para que eles sejam semelhantes, vocês têm que olhar para a parte literal. Se elas forem exatamente iguais, eles são semelhantes. Se não forem, não são. Simples assim. Então, nesse caso aqui, nesses primeiros dois monômios aqui, 2yz e 2yz ao quadrado. Nós temos aqui um caso de monômios não semelhantes. Por quê? Aqui eu tenho yz. O expoente do y é 1 e do z também é 1. Aqui, o expoente do y é 1. Ok, confere, né? Tá igual até agora. Mas o expoente daqui é 2, que fica diferente desse aqui. Então, nesse caso aqui, eles não são semelhantes. Não semelhante. Nesse caso aqui, a mesma coisa. Ó, percebam que a gente tem aqui 4x, aqui também 4x. A diferença está no expoente da variável. Esse aqui o expoente é 1 e esse aqui o expoente é 4. Então, a gente não pode dizer que esses monômios são semelhantes porque a parte literal deles é diferente. Aí pode alguém chegar e dizer, ah, professora, mas é só um númerozinho pequeno aqui. Não, gente, isso tá um problema muito grande. Por quê? Isso daqui é, ó, 4x, é 4 vezes x. Então, esse daqui é x mais x mais x mais x. 4 vezes, né? Ótimo. Esse daqui é x à quarta mais x à quarta mais x à quarta mais x à quarta. E a gente lembra lá de potência que cada x à quarta desse daqui, ele equivale ao quê? X vezes x vezes x vezes x. X vezes x multiplicado 4 vezes. Então, vocês acham realmente que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui? Não existe isso. Então, a gente pode dizer que eles também são não semelhantes. Ih, vai ficar bem apertadinho. Nesse caso aqui, 25AB e 12AB. Expoente 1, expoente 1, expoente 1, expoente 1. Tranquilo. Parte literal igual, eles são semelhantes. Ah, mas o coeficiente é diferente. Não tem problema. O coeficiente pode ser diferente o quanto ele quiser. Para esse caso aqui, a gente pode dizer que eles são semelhantes sim. Tá? Então, é isso que determina quando os monômios são semelhantes ou não. E a gente chega na parte de grau do monômio. Para você calcular o grau de um monômio, você precisa somar os expoentes da parte literal. Mais uma vez, o coeficiente aqui não vai interferir, tá? Tudo que vocês vão olhar é para a parte literal, nesses casos. Então, vocês vão contar, somar os expoentes aqui tudinho. Nesse caso, eu tenho aqui 3, aqui no B é 1, e aqui eu tenho o 4. Então, quanto é 3 mais 1 mais 4? 3 mais 1, 4, mais 4, 8. Vou fazer aqui 3 mais 1 mais 4. 3 mais 1, 4, mais 4, 8. Então, significa que esse monômio aqui, ele é de grau 8. Tá? Nesse segundo caso aqui, a gente só tem uma letra. E essa letra tá com esse expoente aqui, que é o 2. Então, se não tem mais nenhuma letra, não precisa somar mais nenhum expoente, né? É 2 mais quem? Não tem. Não tem mais quem ser, né? Então, o grau desse aqui já vai ser o próprio 2. Nesse caso aqui, a gente tem um número enorme no coeficiente, 3.149. Mas para determinar o grau, a gente vai olhar, não é para a parte literal? E qual é o expoente aqui da variável? Não é 1? Então, o grau desse monômio é 1. Simples assim.